nenhum. Tá, Uhum. tá bom. A gente vai falar hoje aqui sobre relações abusivas, um tema que tem aí permeado muito, né? Não muito agradável de Sim, se conversar, porque tudo que traz desconforto, né? A gente tem essa evitação, mas precisamos refletir quantas pessoas estão às vezes em relações abusivas e não se dão conta, né? Estão aí passando por algum tipo sim, de relação e que tem havido abuso, mas não conseguem identificar sim, os sinais ou acha que está tudo bem e às vezes não está, não é? Então a gente vai trazer um sim. pouquinho desse tema pensando nisso, em ajudar as pessoas a identificarem as relações que adoecem, né? Relações de abuso, não só relacionamento é, homem-mulher, né? Relações íntimas, mas também familiares, de trabalho, em contextos sociais também, amizade, né, Sandra? Sim, sim. E eu recebi até mensagens, né, direct sobre essa questão, pedindo até que falasse de temas além do relacionamento abusivo com a mulher, né? No Uhum. trabalho, na amizade e com homens também, né? Que também são vítimas Uhum. de relacionamentos abusivos. Sim. Eu acho que uma questão, assim, para a gente começar definindo, é definir uma relação saudável, né? O amor saudável. Perfeito. É uma relação independente se seja casamento, amizade, trabalho, família. É uma relação que envolve um crescimento mútuo, não é? Parceria, Sim, cuidado, proteção, né? Apoio afetivo principalmente, troca afetiva de forma saudável, né? Então isso aí envolve um relacionamento saudável, um relacionamento que é realmente baseado em emoções saudáveis, positivas, ao contrário dessa relação opa. abusiva, né? Que é uma relação contrária a isso que envolve aí o fechamento, né? Afetivo da pessoa, a pessoa se isola, ela não fala mais dos seus sentimentos, ela não conversa sobre o que ela sente, né? Então há um rompimento aí em que ela se desliga dessa troca, né? Dessa troca saudável para viver uma situação de silêncio, de dor, né? De medo, de insegurança. Então isso constitui também características aí de um relacionamento abusivo. E você falou, né, aí, perfeito pontuar essa troca saudável, né? Uhum. E quando a gente entra numa relação, a gente investe e, de certa forma, espera um retorno. E quando começa aquela parte em que a pessoa começa a se sentir que só ela está se doando, só ela tem que ceder, né? Não sente ou não recebe a troca do outro, então você começa a perceber, como a Gitara trouxe, que a pessoa já vai se fechando mais, vai se afastando, né? Vai desenvolvendo ali, e até a gente vai falar futuramente sintomas, né? Realmente fisiológicos que vai acabando desenvolvendo devido a uma relação que não é saudável, né? E a relação, a gente tem aquela característica de uma pessoa quando está numa relação feliz, né? Que a gente sempre fala, tá com um rostinho de apaixonado, né? Então a gente espera isso, né? De uma relação que a pessoa esteja ali, né? Com aquele sorriso, aquele brilho nos olhos, tá Sim. feliz, tá satisfeito com o parceiro, se sente seguro com o seu parceiro, tem um vínculo de confiança com o seu parceiro, né? E quando a pessoa não consegue confiar ali no seu parceiro, não está seguro, não está confortável na presença dele, né? Quem já teve algum amigo ou familiar que conseguiu perceber que é vítima, né, de um relacionamento abusivo, aquela pessoa não fica confortável em certo ambiente. Isso até quando ela vai em algum evento, né, que às vezes a pessoa nem costuma ficar muito tempo num evento, ou geralmente não vai, né? Então são coisas ali que você começa a perceber que aquela relação não está saudável, que aquela pessoa não está feliz. Isso no relacionamento afetivo, né, de estar que a gente vai trazer também aí tanto no trabalho, né, quando tem aquela relação com seu superior no trabalho, que é uma relação tóxica, é uma relação abusiva. Na relação da amizade também, tem relações de amizade tóxicas, né? E a gente consegue perceber como aquela pessoa não consegue se desenvolver bem socialmente porque ela não está feliz.
Exatamente. Essa questão da troca é muito interessante, né? É um sinal aí fácil Uhum, de identificar em qualquer relação, trabalho, amizade, família, que é a questão da reciprocidade que não tem, né? É uma via de uma única, só a pessoa cede, só a pessoa sim, proporciona, né? Só a pessoa cuida, só a pessoa se preocupa, né? Só parte de um, não tem essa troca de que o outro também corresponde ao que está sendo oferecido, né? uhum, Corresponde ao afeto, corresponde ao cuidado, sim, né? Corresponde ao prazer de estar junto. Então, isso é muito presente nesse tipo de relação também. Nessa questão da dependência afetiva, tem muito disso, né? A gente vai falar sobre isso, que a pessoa é, ela está ali buscando algo e ela quer receber esse algo, mas ela não tem essa consciência de também devolver algo, né? Essa troca, para que uma relação alimente a outra, né? Para que um alimente o outro com esse sim, afeto, enfim, com essa troca de experiências, não é? Alimentando uma vivência saudável. Então, é uma relação que, como você está falando aí, não deixa de envolver o prazer, né? Porque a relação saudável, uhum, a pessoa tem o prazer de estar com a outra, né? Tem de estar junto porque gosta, não porque tem a necessidade ou porque sente sim, uma perfeito. obrigação de estar junto, né? Ah, eu tenho que estar junto, né? Ah, eu preciso estar, porque se eu não estiver, não vai, né? Não vai ser a mesma coisa. Alguma coisa pode Uhum. acontecer se eu não estiver junto. Então, tem todos esses pensamentos aí, esses sentimentos que permeiam esse tipo de relação. É a via de mão dupla, César, isso mesmo. Eu ia até comentar, trazer esse comentário dele, e que realmente é isso, né? Uhum. Sentir bem, né? E a gente trouxe aí esse ponto e foi caminhando um pouquinho, né, para os sintomas físicos que eu acho interessante trazer, porque geralmente as pessoas que estão num relacionamento abusivo, tanto numa amizade, em relação também de pais e filhos e pais também, não se percebe, até porque geralmente o abusador, ele é atraente com as outras pessoas, ele é simpático, ele é comunicativo, né? Então, quando aquela pessoa é vítima, ela vai se queixar com um familiar ou ela vai se queixar com alguém próximo, dificilmente ela vai ser acolhida. A pessoa fala, mas ele é tão legal, ela é tão bacana, Uma né? pessoa que Gosta tanto de ela é você. envolvente, né? Ela Exato. envolve pessoas, né? Com E a aí a vítima, ela acaba perdendo esse poder de fala, né, do que está acontecendo na intimidade dela, né? É uma fala até que a gente costuma dizer que só o casal sabe o que está acontecendo na intimidade, mas realmente na questão da relação abusiva, só ali o casal vai saber como está acontecendo, ou na questão da amizade, a pessoa perceber, às vezes numa roda de conversa ali, aquele amigo é tão simpático, falante, mas ele acaba ofendendo o outro, né? Ele acaba desmerecendo Uhum. o sucesso do outro. Ah, mas eu também consegui. Ah, mas isso aí também foi tão fácil. Então, são pontos que geralmente quem está sendo vítima, quem está de fora não consegue perceber tanto. A desvalorização do outro, né? Desvaloriza isso em qualquer relação, Isso. né? Menosprezar Diminui as o outro. conquistas. Exato, diminui a conquista do outro, né? Faz sempre ele parecer que está numa dependência, porque tem essa relação, né? Do abusador e da vítima. Ele tem aquele controle sobre aquela vítima aí. Sempre ele vai fazer com que ela não saia daquela posição, né? Então sempre quando aquela pessoa está tendo uma conquista, está conseguindo alguma coisa, ou ela está começando a ter um destaque, ele vem trazer aquela pessoa de novo para baixo. Vem Uhum. querer diminuir para que ele não perca aquele controle que ele tem sobre ela, tanto na relação afetiva, na relação de trabalho, né? A gente vê aquele chefe que não consegue identificar que o funcionário está se dedicando ou que ele está se destacando na empresa, aquele elogio que não vem do seu trabalho, aquele reconhecimento profissional que não vem, né? E na amizade também, né? Você sempre parece que é aquele amigo inferior, aquele amigo que não consegue nada. Ele sempre tenta colocar a vítima sempre abaixo dele para que ele consiga ter o controle ali. Uhum. Porque exatamente o combustível da pessoa abusadora é essa coisa de querer ter o poder, o controle,
né, Uhum. precisa fazer parte da relação, esse contexto de ter o poder de controlar o outro, né, de o outro ser menos do que ele, né, que ele Uhum. recebe poder, o outro não pode ser igual a ele, né, precisa ser menos. Exatamente. Há esse menosprezo em relação a qualidades, a afeto do outro, né? Aí esse Uhum. desejo, o ciúme é um outro fator muito, muito presente, Uhum. né? A questão do ciúme, do controle, da privação, né? Só pode ir se o outro for, só pode fazer se o outro fizer, né? Tem uma privação, essa coisa de seletividade, de que não vai se relacionar com todo mundo, né? E na amizade também tem isso, né? Não pense que não, porque existem esses Tem. fatores aí. Na família também, né? De mãe com filho, filho com mãe, Muito. de, É até interessante. tem que ser com ele, né? Se não for com ele, é como se Exatamente. o outro não pudesse existir se não tiver esse controle ali, se o outro não estiver junto, né? E quando ele percebe que alguém está ali numa situação me fugiu a palavra agora. De Ameaçando, né? sucesso. Quando aparece uma outra Uhum. companhia que ele vê que é uma ameaça, né? Nossa, fulano acho que é uma ameaça para Ah, o meu sim. relacionamento com ciclano. Então, há esse boicote para que a pessoa não vire um amigo ou que não se relacione com o outro, Sim. né? Porque o outro pode boicotar esse E relacionamento. acontece. Acontece, né? Até é interessante trazer isso aí quanto à relação de pais com filhos, né? E de filhos também abusadores que têm. Estão ali, sempre ali sugando o pai ao máximo, o pai tenta, né, agradar, tenta, se esforça em ajudar, mas ele sempre coloca, não, mas você não é suficiente, você não me deu o suficiente, você não é presente, sempre tem aquela exigência. Enquanto pais com filhos também totalmente controladores, né? Escolhendo a profissão, escolhendo os relacionamentos, Exatamente. as amizades, e tem um total controle ali. E o que acontece? Essa pessoa ela se aproveita justamente desse sentimento de amor, de afeto, de apego que o outro tem. O outro quer agradar. Então ele começa a apagar ele mesmo. Então ele começa a deixar as escolhas dele para trás, né? Ele vai perdendo a identidade dele para se moldar conforme o outro quer, né? Já que eu dependo desse amor do outro, eu quero ficar da forma do outro para ser amado. Quando a gente sabe que para ser amado não precisa disso, né? E aquele amor verdadeiro ali no sentido tanto da relação dos pais, no relacionamento afetivo, é conforme a característica do outro, compreender o outro. E aí esses abusadores vêm dessa forma tentando apagar as características do outro, né? Você vê que uma pessoa, quando ela está num relacionamento abusivo, ela começa, de certa forma, no passar do tempo, né? Mudar a roupa, o cabelo, ela vai mudando ali os lugares que ela gostava de ir, né? Tem até conversa, nossa, mas você gostava tanto disso e não gosta mais? Não, mudei, né? Então ele realmente acaba se descaracterizando, tornando esse personagem aí pro abusador poder brincar de certa forma, ter essa sensação de prazer com o sofrimento do outro. É a anulação da identidade, né? A pessoa Exato. anula quem Por ela isso é que para poder estar se dentro do. anula, Ela tem que dar, é, ela acha que essa função do codependente, né? Que o dependente uhum, afetivo, esse abusador também tem uma dependência afetiva, né? De estar sim, com essa pessoa e essa pessoa é como se fosse um objeto, né? Algo que ela se relaciona ali, que a pessoa demanda o controle dessa relação. E tem também a questão dessa codependência que você está falando aí, que é essa nulidade de identidade, né? Que a pessoa pensa da seguinte forma, que o relacionamento só vai bem se ela estiver ali servindo esse outro, né? Servindo a dependência emocional desse outro e que ela é responsável pelo humor da relação, ela é responsável pelas coisas ruins que acontecem nessa relação,
Ela toma essa joga a culpa culpa para fora. ela, né, de estar nessa relação e tudo que acontece é da responsabilidade dela, ela se coloca nesse lugar. Então, se o outro está feliz é porque ela está fazendo, se o outro está triste é porque ela está fazendo o outro triste. Então, ela se coloca nesse lugar, né, de codependência. Uhum. Ela se alimenta da dependência afetiva do outro. Isso é muito comum também. Sim. A gente já E isso é tão sério, né? o egoísmo é uma É característica aquela... do relacionamento tóxico, né? A relação abusiva tem esse fenômeno de características de egoísmo. E a Williane está trazendo aqui também. É importante lembrar também que é uma questão quando o sujeito goza e também, né? A questão da psicanálise aí. Prazer, Willy, tá aí participando com a gente. Willy maravilhosa aí, psicóloga tá em Cabo Frio, né? Não Nossa tem parceria também. está trazendo aí que tem esse lugar, né? Desse prazer de estar lidando, causando um sofrimento no outro, que é nada mais é que essa relação de poder, né? De querer estar como um dominante nessa relação, mas de uma forma desrespeitosa, invasiva, violenta, Uhum. que vem aí trazendo uma série de consequências emocionais, né? Para a vítima. Sim. Uma série de... E isso é quando a gente, né, for trabalhar aí mais pra frente nessa live aí, a questão de como se livrar dessa situação que tem todo, né, um conjunto de ações para poder se tomar, porque a pessoa que está sendo vítima dessa relação, ela vai perdendo todos os vínculos, né, de amizade, com a família, então aquela pessoa, para poder sair dessa situação, ela vai ter que retomar esses vínculos todos. E um ponto importante é a autoestima, porque esse abusador justamente trabalha a autoestima dessa vítima, né, diminuindo, desqualificando aquilo que a gente trouxe mais cedo, tirando tudo aquilo que ele vem conseguindo conquistar, ele vem diminuindo, desqualificando o outro. Então, um dos sintomas clássicos ali um dos fenômenos que aparece é a baixa autoestima, né? Aquela pessoa ela não consegue mais. Ele é que faz acreditar que a pessoa não tem como ficar ali. Quando a gente traz isso para o trabalho, né? Quando você tem um chefe com uma relação abusiva e ele sempre pontua ali, ou no momento social do trabalho, que o mercado de trabalho aí tá difícil, o desemprego tá alto, né? Que vai ser difícil achar um outro lugar em que o chefe vai tratar tão bem, ou que ele vai receber tão bem, né? Que existem outros profissionais muito mais qualificados. Então, é uma fala desse abusador, que ele sempre vai diminuir, vai desqualificar. Ameaça, né? Essa pessoa vai, né? Ali tentando sempre diminuir, e as ameaças, né? As ameaças também são um ponto muito forte. Isso, do outro, né? Primeiro joga a culpa no outro, pelo pouco desenvolvimento dele, dizendo que culpa disso tudo que está acontecendo é por ele mesmo. Isso homem com mulher, mulher com homem, no trabalho, na relação com pais e filhos com pais, né? Os filhos que culpam o pai de não estar conseguindo certa coisa porque o pai não investiu, porque o pai não deu atenção, porque o pai não aplicou um tempo. E também nessas relações, o que é um ponto também interessante, que nas relações também homoafetivas, né, sofrem dessas relações abusivas e muitas vezes eles são aquelas vítimas que ficam ainda mais caladas por ter todo um contexto da qual eles já são vítimas. E a situação né, que é algo interessante para trazer sobre essa relação homoafetiva, que algumas das questões que eles sofrem são de chantagem, né? Que o parceiro, às vezes, o outro parceiro ainda não se identificou, né, como homossexual, então ele traz aquela chantagem, olha, eu vou revelar, eu vou contar para todo mundo, então chantageia o parceiro, né, e esse parceiro, essa pessoa, essa vítima, às vezes já está afastada da família, porque muitas vezes já não foi acolhida pela família, então ele acaba perdendo mais ainda essas redes de apoio. Então, esse número cada vez se torna maior, até por essa questão também que envolve o cultural, que muitas mulheres não se livram das relações abusivas pela dependência financeira, né? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou sustentar meus filhos? Como é que eu vou sair disso? O abusador usa aquela fala, né? Como, quem vai querer você? Quem vai querer você com filhos? Você com essa idade? Sim, né? Você não vai conseguir.
e sempre diminui, né? Ele sempre falando assim, olha, é como se ele falasse assim, eu tô com você, eu tô fazendo um favor de estar contigo, né? Eu tô fazendo um favor de estar com você, então você tem que, no mínimo, ser grato, você tem que se abaixar a sua cabeça. E as pessoas que estão vítimas, assim, eles realmente precisam dessa rede de apoio, né? Começando ali pelo psicólogo, começando por alguém que ele possa confiar, né? E um ponto importante que eu trago aqui foi sobre a questão do contato zero, né? Quem quiser também dar uma lida aí sobre isso, contato zero e contato mínimo. É que geralmente essas vítimas, quando rompem frente a frente com seu abusador, a relação, elas são vítimas de agressão, né? Cortou o vídeo não, né, Jussara? Tá conseguindo me ouvir? Tô te ouvindo. Cortou não, né? Tá. E que essas vítimas geralmente são chega ao ponto da violência, né? Então a gente vê geralmente até que nos jornais, quando aquela pessoa que terminou e foi ao encontro daquele abusador e quis dar um ponto final na relação, e é ali que acontece a agressão, é ali que acontece os feminicídios ou os crimes, enfim. Então, se possível, essa pessoa tem uma rede de apoio, tanto com psicólogos, advogados, vizinhos ou familiar, né? E aí tentar manter o mínimo de contato com esse abusador até que ela se sinta segura, o rompimento seria o mais correto, né? E o contato mínimo é quando tem filhos, não tem como se afastar totalmente dessa pessoa, mas ali tentar manter o contato mínimo da relação saudável, pelo menos, com os filhos. Essa questão da ameaça, né, da chantagem, isso é muito presente nas relações de abuso, né? Essa coisa de que eu vou me matar, ou se você me deixar eu mato você, mato os filhos, né? Isso é muito presente e isso mina a força da vítima para quebrar esse ciclo de abuso. É uma questão muito séria também. E as pessoas às vezes pensam, por que fulano não sai dessa relação? Né? Por que não vai embora? Mas é porque há essa fragilidade emocional em relação a essa violência psicológica, né? Quando não física também, o psicológico fica muito fragilizado, né? Parece que há uma incapacitação da pessoa em tomar decisões, né? Porque fica minada emocionalmente a tal ponto que ela não consegue dar conta de si. Ela não consegue, às vezes, essa questão da autoestima que você colocou muito bem, a fragilidade, a autoestima ela é minada, né? Ela é anulada, porque a pessoa fica super vulnerável à situação. Mas lembrar que existem essas redes é muito importante. Tem alguns municípios que, junto às secretarias de políticas públicas, também têm secretarias de atendimento específicas aí a mulheres, com psicólogos, com assistentes sociais, com advogadas, né? Um grupo multidisciplinar feminino que faz o acolhimento para ajudar também a sair dessa situação, né? As pessoas que precisam de um socorro lugar. Essa questão também que você trouxe da parte financeira também é um dilema, né? Porque muitas dessas mulheres, por conta dessa relação de abuso que a gente coloca na forma do casamento, né? Das relações íntimas, que os abusadores, eles fazem com que, de forma manipulando essas mulheres, né, que elas larguem os seus empregos, que elas se afastem de suas famílias. Geralmente eles se mudam de cidade com essa mulher, faz ela sair do seu emprego, que ela se torne totalmente dependente dele, né, para que ela seja uma pessoa totalmente vulnerável aí ao poder, a se sujeitar, né, a essa relação com essa pessoa. Então, essa questão aí da questão financeira também é um ponto muito sério, assim, que as pessoas precisam buscar ajuda mesmo sem recurso financeiro, né? As pessoas ficam pensando que precisam arrumar um dinheiro para sair de casa, para poder quebrar esse ciclo. E tentar sair sem isso estabelecido, principalmente com risco de vida, né? Isso precisa ser resolvido. Infelizmente a gente acaba vendo, né, nos noticiários aí, quantos fins, né,
acaba se dando, infelizmente. Por Mas conta você ia falar? Pode a Mônica, eu te coloquei interromper. assim que faz sempre, o abusador faz sempre a gente achar que está errado, exato, né? É aquela coisa de você ter que pedir desculpa pelo que você não fez, né? É isso. Você ter que dar conta de atar essa relação sendo vítima, né? Uma coisa muito desequilibrada. Isso traz mais vulnerabilidade, mais fragilidade ainda à pessoa. E isso não se dá só com a mulher, com crianças, com idosos, né? Com a vítima em si no trabalho Sim. também, né? A pessoa fica achando, gente, será que eu Uhum. estou trabalhando errado? Será que eu sou incapaz? Né? Será que eu não exerço bem minha profissão? O que está acontecendo? Parece que está todo mundo trabalhando da forma correta e eu sou um Só fracasso. eu. Tem essa questão também em relação ao trabalho, porque esse líder, esse chefe se coloca dessa forma, né? Coloca a pessoa dessa forma e a pessoa passa a se ver assim, né? Aí essa distorção de que a pessoa passa a se enxergar de forma distorcida, né? Se achando mesmo que é uma pessoa incapaz, uma pessoa que não serve, né, para estar naquela função e tudo mais. É criança Uhum. que não é, né, que ela é um erro, que ela não era para ter existido, né, por conta às vezes de fala de pais também. E isso é muito sério, né? É preciso ver também essa questão infantil. Quando o abusador, no caso, são os pais, a maneira que falam com o outro, a maneira que trata essa criança, né? Isso tudo vai fazer com que a criança ela passe a agir também assim na sua vida, porque aquilo vai se naturalizando, né? Aquilo vai se tornando, esse comportamento, essa fala vai se tornando natural para essa criança que vai reproduzindo isso, porque ela não sabe o que é uma relação saudável, uma relação onde há amor, onde há respeito, né? E ela vai reproduzir o adoecimento que ela vê no ambiente dela também. E aqueles pais colocam, né, altas expectativas nesse filho, né? Com Uhum. metas, às vezes, ali que eles não alcançaram e eles querem determinar o ensino, eles querem determinar as relações, colocam metas e períodos, né? Com tantos anos você vai namorar, com tantos anos você vai viajar em tal lugar, vai fazer tal coisa. E aquele jovem, que o período da adolescência, da criança e adolescência, né? De estar construindo a sua identidade, de estar produzindo ali aquilo que ele satisfaz, ele começa ali perdendo, né? Como a gente já trouxe em todas as outras relações, a autoestima. Então ele perde a sua identidade, tem uma diminuição da autoestima, ele não consegue, tem dificuldade de escolha. A gente acaba percebendo isso futuramente, jovens, no período de escolha da sua faculdade, da sua profissão, né? A dificuldade nos relacionamentos também, de Uhum. conseguir escolher, ver aquilo que é bom para ele, o que não é, porque ele já cresceu ali naquele modelo, naquele fenômeno, né? Até que ele saia, ele consiga se conhecer, né? Essa é a importância da terapia, né? Desse autoconhecimento, do que eu gosto, né? Até onde eu posso dizer ou não. E assim, eu sei, imagino que você também, né, Jussara, já teve isso em consultório, que quando esse paciente que está com a baixa autoestima ali, que ele começa a trabalhar o que ele gosta, começa a aprender a falar o não, né? E a gente tem até aquele meme que fala assim, não, né? Você está fazendo terapia, não é possível. Que a pessoa começa a dizer não, começa a dizer sim para aquilo que ela gosta, ela começa a impor, colocar, mas de uma forma daquilo que vai lhe fazer bem, né? Que a pessoa que está ali naquela relação abusiva, tanto no trabalho, né? A gente vê ali tanto adolescentes, tanto casais homoafetivos ou casais heteroafetivos, que quando começa a adoecer, que o corpo começa a sentir aquilo, porque ali a gente começa a produzir, né, o hormônio do estresse, aquele cortisol aí, né? E aí a gente começa a ter o quê? Problemas estomacais, né, dor de cabeça, dores musculares, mal-estar, né? A pessoa tem mais uma tensão muscular, é sempre aquilo, eu estou sendo forçada a alguma coisa, né? Cada um desenvolve ali o fenômeno de uma forma diferente no corpo, fisicamente, né? A gente vê que quando aquela pessoa vai conseguindo trabalhar, ela vai conseguindo assim, né? Ter aquela postura, ela vai conseguindo
até lidar com a alimentação dela, daquilo que ela realmente gosta, daquelas coisas que ela tinha vontade de fazer, né? Eu vou trazer um caso aqui interessante, que eu sempre posso trazer assim quando meus pacientes liberam, né? Mantendo um sigilo. De uma paciente que ela vivia esse relacionamento abusivo, e uma coisa interessante que ela queria fazer era poder ir numa sorveteria e tomar um sorvete sozinha e escolher o sabor do sorvete dela, né? Uma coisa que pra gente poderia ser tão simples, foi uma coisa que precisou ser trabalhada, desse poder sair sozinha, desse saber escolher, e você vê como o psíquico é tão forte ali naquilo da pessoa, que ela fica assim, e se eu escolher um outro sabor e esse sabor eu não gostar? Né? Então você tem aquela escolha de não gostei, eu quero provar outro. Então você vai ter mais idas à sorveteria. Então são coisas simples, mas para aquela vítima ela começa a perder totalmente, né? Tanto também na questão da religião, aquela pessoa ela é obrigada a sair daquele lugar onde ela gostava de frequentar, né? Às vezes até anular a própria fé dela, independente da que ela seja, que o abusador não, você não vai participar disso, você não vai naquilo. Então ela vai perdendo totalmente aquelas coisas na qual são vínculos para formar a identidade dela. O meio social, de uma certa forma, é todo atingido, né? Boa noite, pessoal que está entrando agora, sejam bem-vindos. Participem com a gente. Prazer ter todos vocês aí. Essa questão das coisas, a questão que você está colocando, é muito interessante, porque parece que a questão da pessoa decidir é muito atingida, né? Gente, deixa eu falar de novo. Essa questão da pessoa fazer tomadas de decisão, vou colocar dessa forma, é muito prejudicada, porque as pessoas ficam vulneráveis a esse ponto, né? De ter dificuldade para escolher, de ter dificuldade para sair, para fazer algo, para tomar uma decisão, né? Isso não parece a gente falando assim, mas quando a gente vê em consultório essas questões, né, essas demandas que surgem por relações abusivas, a gente vê o quanto a pessoa é afetada, quanto a pessoa vem fragilizada desse relacionamento, né? Questões de jovens, também adultos que sofreram relações abusivas com seus pais, né? De não conseguirem, às vezes, se decidir, tomar decisões, ter a própria da sua vida, quanto isso afeta, quanto a pessoa cresce insegura, né? Cresce com tantos transtornos, cresce com tantos acometimentos emocionais, né? E em terapia a gente consegue ver isso de perto e trabalhar essa questão da organização emocional, né? Organização psicológica, como você falou aí dessa moça do sorvete, de trazer essa autonomia de novo para a pessoa, né? A pessoa ter esse empoderamento, a pessoa conseguir se olhar, né, como um ser no mundo e que ela tenha a liberdade e a responsabilidade da sua própria vida, de fazer as suas escolhas, né? Como a Mônia ali colocou, é libertador, né? A pessoa conseguir, às vezes, dizer um não é libertador para aquela pessoa que, às vezes, tem essa dificuldade, né, nesse relacionamento de se posicionar. Olha, isso aqui não tá bom para mim, né? Olha, isso aqui para mim, eu não estou conseguindo mais ficar na relação dessa forma. Às vezes as pessoas não conseguem se posicionar assim, né? Quando ela começa a dizer não, começa a entender o seu próprio limite, até onde ela pode ir, que não vai estar se prejudicando, adoecendo, né? E se colocando nessa relação para o outro, né? Olha, isso que está fazendo está me entristecendo, né? Olha, isso aqui está desgastando o nosso relacionamento. Então, quando a pessoa consegue entrar nessa fase, né? Nessa organização emocional, nesse equilíbrio, né? Resgatar esse equilíbrio aí de vida e se posicionar é muito libertador, né? Ver a pessoa se curando aí, se resgatando, né? Dessa relação tóxica. Sim, e o interessante, né? A gente sempre traz essa liberdade do sujeito da escolha, né? De trazer essa responsabilidade dele também, né? Que é a abordagem que eu e a Jussara trabalhamos. Como isso realmente aparece ali nítido em clínica, como a gente consegue ver ali
forte, acentuado nos fenômenos que os pacientes trazem para a gente, essa necessidade de ter autonomia, né, de poder escolher e lidar com o fracasso da escolha, né, que é o que eu queria trazer. Porque a gente pode escolher, mas de certa forma, algumas escolhas podem sair erradas, né? A gente nunca vai acertar, dificilmente a gente acerta de primeira. E uma das coisas que mantém uma pessoa, né, uma das características que mantém no relacionamento abusivo é justamente essa vergonha de colocar, olha, eu briguei com todo mundo da minha família, eu briguei com os meus amigos e agora eu vou ter que lidar com o fracasso dessa relação, né? Então eu prefiro sustentar aqui um pouco mais do que, de certa forma, dar o braço a torcer, ou eu vou sustentar um pouco aqui mais nesse emprego porque eu vou ficar desempregado, como é que eu vou lidar com isso? E a pessoa escolhe, né, de certa forma ali, manter uma certa aparência para que ela não tenha que lidar ali de frente com aquele confronto, ter que lidar de frente ali com aquilo que está até no imaginário dela, né? Porque a gente não sabe a reação do outro, a gente não sabe como o outro vai lidar. Então você deduz, vão me criticar, né? Ou vão falar assim, eu te avisei, mas você não sabe. O outro está ali também aberto às possibilidades. Então, a possibilidade de escolher, lidar, né? Lidar de frente na responsabilidade daquilo que você escolheu. E não deu certo? Não deu certo, mas agora eu posso escolher de outra forma. Eu posso tomar uma outra decisão, né? Muitas das vezes as vítimas pensam que não tem saída, né? Como é que eu vou viver com outra pessoa? Como é que vai ser sem esse trabalho? Né? Como é que eu vou viver dizendo não aos meus pais? Ou o filho, como é que eu vou viver, ou o pai ao filho, né? Como é que eu vou dizer não pro meu filho, né? Vão me ter como um pai ruim? Então aquela pessoa vai ficando dependente, né, da escolha, não toma uma atitude que ele faz bem e ela vai adoecendo. Né? Cada vez mais ela vai absorvendo aquilo e ela vai ficando triste e ela começa assim sintomatizar tudo aquilo que não é dito, né? Tudo aquilo que não é escolhido de certa forma, ela começa a sintomatizar das características interessantes de como a gente consegue colocar isso no corpo, né? Psicologicamente, emocionalmente, a gente consegue colocar. Essa paciente, que foi um caso muito interessante sobre relacionamento abusivo, ela durante um tempo tinha muitas dores no estômago, justamente por não poder comer aquilo que ela gostava. Uma das características do abusador era, olha, você não vai comer isso, porque senão você engorda, né? Então tinha essa questão do sorvete, tinha a questão de poder escolher o que ela queria comer. Então ela tinha muito essa dor de estômago também. Então depois que ela conseguiu fazer aquela escolha, sintomas foram, né, diminuindo, fenômenos foram desaparecendo pelo poder da escolha que ela teve, de se entender que ela podia ou não gostar, podia ou não gostar de um sabor, poderia deixar de ir. O escolher ali sempre fica na frente e a gente precisa trabalhar isso em terapia. Essa questão do outro, que o outro pensa também é muito presente, né? E às vezes acaba sendo uma barreira para a pessoa sair de uma relação com vergonha, com medo do que o outro vai pensar, o que a família vai achar, né? O que meus amigos vão ficar falando de mim. Então isso se torna aí uma barreira para que esse ciclo também seja quebrado, né? É não pensar no outro, mas pensar na sua necessidade, né? O que você está precisando agora em relação a esse relacionamento, né? Se for romper, é pensar na sua necessidade de romper, de sair, independente do que o outro acha, né? Isso já é uma outra questão. Então, a pessoa ficar faz parte da autoestima, né? aprisionada, né? Ali, adoecida numa relação ruim, uma relação abusiva, ela precisa pensar primeiro nela mesma, né? Na sua necessidade real de romper com esse relacionamento. E muitas pessoas, às vezes, também ficam se minando, né? Nessas barreiras imaginárias, né? Do que o outro pensa, né? O que minha família vai falar se eu pedir demissão desse emprego, né? Tá tão difícil, eu tenho filho, enfim. Então as pessoas ficam se aprisionando, né? Em situações que elas precisam parar e olhar para a sua necessidade, para a sua saúde, né? Mais importante. Sim, elas adoecem, né? A gente vê aí quanto tem trabalhadores adoecidos,
né? E como eu trouxe mais cedo aquela fala, né? Às vezes do chefe, ou até de um colega ali que fala, mas olha a situação de desemprego nesse momento, você vai sair, não, você tem que aguentar mais um pouco. E até onde é esse aguentar mais um pouco, né? Até que esse colaborador chega ao limite dele, e a gente vê aí, né, tantos transtornos que veio devido ao estresse do trabalho, e essa pessoa acaba também levando isso para dentro de casa. Ela não está feliz no trabalho, não está num ambiente saudável, então chega em casa, traz aquela carga, então ele não consegue lidar com aquilo, e acaba afetando seus relacionamentos em casa, acaba afetando seus relacionamentos, né, sociais ali, com seus amigos, então porque a gente vê que aquela pessoa não está feliz, aquela pessoa não está saudável, mas ela tenta se manter naquele trabalho. E é o que a gente traz, o quanto está valendo, né? Até quanto está valendo o seu salário pela sua saúde. A gente sabe realmente que é um momento difícil econômico, mas a gente sabe que também as despesas em saúde podem ser muito maiores. Exato. Os danos emocionais, né, são um ponto aí de reflexão. E falando nisso também, dentro da dependência emocional, é uma questão também que eu acho muito válida que está falando, que é a questão da pessoa colocar o outro como sentido da sua vida, né? A pessoa tem esse parceiro, esse filho, esse trabalho, como se fosse, ou esse pai, ou essa mãe, enfim, como se fosse o sentido da sua vida, da sua existência, como se tudo dependesse dessa pessoa para ela ser feliz, né? Ela só consegue se ver feliz ou realizada ou sendo alguém se ela estiver em relação com essa pessoa, né, sendo atendida por essa pessoa. Então, é algo que as pessoas às vezes não querem olhar, né, e avaliar a sua situação, a sua condição. Mas o quão importante é se perceber nesse contexto. E quando a pessoa não está com esse outro que ela faz de objeto de seu desejo, né, que ela tem que estar ali com ela acha que ela sozinha ela não existe, né? Tem essa questão aí também de se anular como um ser humano por conta dessa dependência afetiva, né? Isso a gente vê muito também, a fala da pessoa, mas e se essa pessoa não estiver na minha vida, eu vou estar em solidão, né? É como se ela estivesse abraçada ali em solidão e sem um sentido, sem uma expectativa, perspectiva, né? Ela lança no outro o sentido da sua existência e o como é difícil sair desse processo, né, Sami? Como que é um desafio para a pessoa e que desconstruindo, né, esse achismo, esse sentimento, né? Tem até grupos de apoio às pessoas que amam demais, né? Que para trazer a pessoa de volta para essa realidade, para ela se conectar com ela mesma, para ela conseguir se olhar e se ver como uma pessoa individual, né? Que ela pode dar conta também dessa existência. Sim, eu vou continuar aí a sua linha de raciocínio, mas você me informa das horas, viu, Sara? Porque eu vou falando aqui que eu tô sem o horário, né? Que até a Mônica, eu acho que o último comentário aqui foi da Mônica, Gente, né? vocês estão muito E a pessoa né? Estão muito pode comentar. Está a gente aqui falando, pode interagir, trazer seus depoimentos aí que a gente gosta muito aí de trazer. A Mônica até trouxe aqui que a pessoa fica com medo de tomar a decisão. E realmente essa resposta aí do outro, de lidar com o fracasso. Será que minha escolha vai ser a certa? Será que eu vou escolher ou não? Né? Qual a decisão que eu tenho que tomar? E essa questão aí também que você estava trazendo, que a dependência do outro está aí também mais uma vez relacionada à autoestima, né? Do qual eu preciso, de certa forma, parece até uma fala motivacional, mas ser dependente, totalmente dependente de mim, entender que eu sou o suficiente ali naquela relação do amor, né? Até porque o outro é finito, o outro não é eterno, né? O outro vai ter uma finitude, né? Então, como é que vai ser com essa relação? Então, como a gente trabalha aí no existencialismo, a finitude, o limite, né? O se dar de contra com o ser, com o nada, e lidar com isso. Olha, o outro também é incompleto, o outro é finito,
né? O outro também tem falhas, e eu tenho que ver onde está a minha completude, onde eu tenho que buscar o meu total, onde eu tenho que me preencher, me construir, né? A Mônica trouxe ali, já vi pais abusadores, controladores que os filhos acabam sendo assim no relacionamento amoroso. Com certeza, repete, né? Porque ele cresceu ali lidando com aquele tipo de relacionamento e ele entende que aquilo ali seria a melhor forma, né, de lidar com relacionamentos. De Sara. Né? O que eles aprendem do que é uma relação é no contexto de casa, na família. Né? E se essa família convive dessa forma, em abuso, eles vão aprender a viver em abuso também. Né? É uma questão aí de aprendizado mesmo. Né? E ele vai repetir isso nas relações, na escola, né? Com a namoradinha, enfim, com ele. E já vai daí. Vai crescendo assim. Eu achei uma fala interessante, que eu não sei se você já ouviu quando criança, ou já ouviu alguém comentar, Sara, é que quando você vê duas criancinhas ali brincando, e algum menino bate na menina, né? Ou dá um tapa vice-versa e fala, é porque ele gosta de você, que ele não sabe demonstrar. Não sei se você já ouviu uma criança falar assim, né? Não soube demonstrar. Então a gente, ele, de certa forma, já vai sendo construído, a gente tem que entender o outro, a forma de amar, né? Não, olha, né? Em vez de vir ali, não, se você gosta do seu colega, não é pra bater no seu coleguinha, né? Pra você abraçar seu coleguinha. Não é assim. Ah, mas ele me bateu, né? O coleguinha me mordeu, tacou uma coisa em mim, porque ele gosta de você, não sabe demonstrar. Então a gente é muito cultural, né? Tem ainda isso muito cultural, da dependência. A gente vê hoje em dois pontos interessantes, três, né? Da questão do relacionamento da mulher abusivo, do homoafetivo abusivo, e na questão do trabalho, do cultural tá forte ali. Da mulher, primeiro, dessa questão de dependência financeira, porque a gente vê que as mulheres acabam sendo mal remuneradas, a qualificação no mercado de trabalho, né, a questão do desemprego, então ela acaba, de certa forma, tendo uma remuneração menor, então tem sempre aquele parceiro que às vezes vai ter um rendimento melhor que ela acaba ficando dependente, então a sociedade acaba levando ela, de certa forma, para isso, né, os relacionamentos abusivos, homoafetivos ali, a questão de não ter o acolhimento, às vezes, da família, aquele sujeito também, às vezes, não se revelar como, né, e aí o seu parceiro usa de chantagem, usa de ameaça, então ele acaba ali, devido à sociedade, ficando preso naquele relacionamento, né, e quando a gente vê do trabalho também a questão do desemprego, né, e quando a pessoa se arrisca em ser empreendedor, então ele também, de certa forma, fica preso. Então, como cultural, né, como aquele coletivo vai influenciando na decisão do sujeito, de não ser acolhido, de não ter ali um recurso, né. Eu queria até depois aí deixar, gente, meios de denúncia, tanto para abuso, né, dos direitos humanos, tem 180, você pode estar ligando, e também tem um número pelo WhatsApp, depois, Sara, se puder salvar aí, e dá para fazer denúncia pro WhatsApp, né, que são as formas de abuso, são várias, né. E aí você pode fazer uma listinha que se você tiver na dúvida aí de estar sofrendo um relacionamento abusivo. Nos relacionamentos a gente tem o físico, né? As agressões físicas são nítidas, ali não tem como disfarçar. Tem o verbal, na qual a pessoa te diminui, né? Te xinga de todas as formas, com palavras que vão te ferir, vão te ofender, vão te humilhar publicamente. Geralmente esse agressor, às vezes, ele gosta de fazer isso publicamente, diminuir a pessoa, envergonhar. Financeiramente, controle do seu dinheiro, controle, né, dos seus bens, tendo domínio ali, querendo monitorar o que você tem, ou se você divide ali um valor, essa pessoa tem total controle financeiramente, a pessoa tem controle das suas amizades. A questão do abuso sexual também, não é porque você está com o seu parceiro que você é obrigado a manter relação, né, deixar isso bem claro, e não é não, e a partir do momento que insiste a partir do não ali, você já está sendo vítima de abuso também. No seu trabalho, né, o patrão te sobrecarregar, as pessoas também têm que dividir um pouquinho. Tem patrões, né, claro que são um pouco mais exigentes, mas se você começa a perceber que aquilo está excedendo do normal, que você consegue perceber que aquilo está sendo difícil para você, você tenta uma comunicação e não tem uma resposta, você não tem um suporte do RH, você não tem uma comunicação com o seu superior, você aí está sendo vítima também de abuso no seu trabalho. Então, são várias coisas que a gente tem que perceber,
né? Fazer uma leitura aí e não se culpe, né? Traz esse sentimento de culpa, como é que eu deixei chegar a esse ponto? Porque o abusador, ele sempre é muito sedutor. Tem os ciclos, né? A Esté está aí presente. Boa noite, Esté, diretamente aí da Espanha. Tem os ciclos aí de abuso, que o abusador ele vem, seduz, né? Aí depois ele agride fisicamente ou verbalmente, aí depois ele consegue pedir desculpa, né? Ele é sedutor e tem aqueles momentos de amor, de abraço, de carinho, até de, né? Que algumas pessoas falam daquela conexão sexual mais daquela conexão sexual mais forte, não, então agora tá tudo de novo, a gente vai ficar bem e volta para aquele ciclo de novo. É um Né? ciclo Aquele abusador, ele não é. Sim, ele vai fazer acreditar que você tá amada, que vai resolver tudo, ou que você é amado, né? Porque das mulheres também, né? Aquele controle das redes sociais. As pessoas também têm que entender que hoje também isso é considerado abuso. Sim. Controle das redes sociais, a pessoa monitora suas redes sociais, controla seguidores, ou o que você posta, ou o que você veste, tanto homem ou mulher. Isso também é uma forma de abuso, porque as redes sociais geralmente elas são de uso individual e particular. Então, quando a pessoa tem o controle daquilo, né? As ameaças, eu não quero você com fulano, senão eu vou te matar. Gente, isso não é ciúminho, né? Isso é uma forma de abuso também. Isso, né? São os sinais iniciais aí que vão se aprofundando, permeando essa relação, né? E dentro do que você falou aí, essa coisa da invasão, né? Tudo que invade o outro, invade a privacidade, Sim, seu invade espaço. o limite, né? Invade a vontade, né? Tudo que é essa invasão aí do outro como um todo, né? Isso é um abuso, né? Se tratam aí de relações abusivas, todas essas formas de controle. Onde fica, né? Onde fica a confiança, né? Onde fica o espaço do outro, Porque né? a confiança ela faz parte da relação saudável, né? Como a gente falou aqui no início. A confiança, a parceria, a unidade, né? A lealdade, o crescimento mútuo, né? A troca saudável, um quer ver o outro crescer. Então, isso faz parte da relação saudável. Se esse relacionamento mina, invade, controla, né? Fragiliza, enfraquece, adoece, então são relacionamentos, independente de que contexto, né? São relações que são abusivas. E são sensações corpóreas aí que a gente traz já em estudo, em pesquisa, em clínica também. Tanto eu quanto o Jussara, a gente já pôde ouvir depoimentos que a pessoa tá triste. Se você tá triste, se você fica chorando próximo a essa pessoa, ou com o que ela falou, ou com o que ela fez, né? Se você, a gente geralmente fala assim, eu fiquei com o coração gelado, né? Aquela expressão assim. Realmente tem aquela queda de pressão quando a pessoa se aproxima de você, quando você tá próximo tanto desse amigo, quanto desse abusador, homem ou mulher, né? De certa forma. Então, quando você começa a ter essas sensações corpóreas, você não está confortável na presença dessa pessoa, você se sente mal, você já tem que começar a ver isso. Uma relação não é para ser assim. Por mais que as aparências possam estar ótimas para os seus amigos e familiares, se você não está bem nesse lugar, você não está se sentindo confortável, você tem que começar a rever isso. Né? E a gente sempre encaminha primeiro, ter uma conversa com alguém de confiança e sempre, claro, um profissional, buscar a ajuda de um profissional em psicologia para poder trabalhar, que ele vai poder te dar o suporte, te orientar da melhor forma para você lidar com isso tudo e compreender, né? Porque quando a gente está no meio da situação, não consegue enxergar, né, de certa forma. E a melhor forma de avaliar essa relação é quando você está sozinho com esse outro, né? Porque no meio social é uma coisa, mas quando a pessoa está ali sozinha, está na mesma casa, né? Ocupando aí os mesmos espaços, de forma que não seja pública, é um termômetro para ver, né? Se há esse desconforto, você está sozinho com a pessoa, você não confia nessa pessoa, sente medo de estar sozinho com ela, né? Sente medo de conversar com a pessoa, porque a pessoa pode explodir, pode, né, ir virar uma agressão verbal, física. Então são questões aí que precisam ser colocadas.
Essa questão financeira também é muito interessante, porque a gente falou da privação, né, de finanças, tem também a questão de que o outro ganha, mas não participa, né, deixa que os compromissos financeiros nas costas do outro, né, ou da mulher ou do homem, também tem isso, não tem essa junção Sim. da organização financeira juntos, né? Ela Explora, né, de delega, certa forma. se vira aí com tudo que eu não quero nem saber, né? Isso também é uma forma de abuso na relação, né? Todo esse É. contexto. E a gente trouxe bastante aqui a questão, né? A Jussara levou mais um pouquinho para essa questão em que a vítima ela tem que bancar ainda de certa forma essa relação, né? E quando o outro não recebe, ele explode. Então, não, eu tenho que dar, eu tenho que ceder, senão ele vai ficar triste, senão ela vai ficar triste, senão ela vai chorar. Então, né, essa exploração financeira também, né? Abusador. E entender também que vítimas de abuso estão em todas as classes sociais, né? E muitas vezes as pessoas que estão na classe mais alta envolve muita coisa, né? Envolve negócios, envolve interesses familiares, exposição em redes sociais, e essa pessoa fica vítima. A gente já pôde presenciar em vários jornais aí, né? Tanto celebridades quanto pessoas ricas que foram vítimas de violência dentro de casa e de abuso financeiro da forma. Então, isso independe de condição financeira. A gente trouxe mais um pouco, né? Por ser um país, de certa forma, que tem uma maioria pobre, né? Então a gente trouxe mais esse ponto da dependência financeira, mas a gente tem que entender também que todos os outros pontos também, pessoas são vítimas. Permeiam todas as classes sociais. Gente, a gente está chegando no nosso final aqui no horário, sabe? São nós. Que dó. Encontro. O pessoal hoje ficou mais quietinho, né? É muito bom poder estar conversando. É um tema complicado mesmo. As pessoas. Areta, beijo. O pessoal está acompanhando. Um grande abraço para todo mundo. E que vocês entrem em contato aí com a gente, né? Para falar dos assuntos que vocês gostariam de estar aqui conversando com a gente. Procure orientação profissional, procure um psicólogo, procure psicoterapia, né? Um processo que colabora muito com essas situações, fragilidade, de baixa autoestima, relações de abuso, né? É um lugar que você pode estar sendo acolhido, elaborando sem julgamentos, sem críticas, né? E conseguindo aí se reorganizar emocionalmente. Quer falar mais alguma coisa para a gente finalizar? Para terminar, agradecer a todo mundo, entender que tem as redes também, né, gratuitas para atendimento, para denúncia, né, tem atendimentos públicos com psicólogos, advogados que a senhora trouxe mais cedo. A gente vai estar compartilhando aí, né, editar o vídeo, e a gente vai deixar nos comentários os telefones de contato para denúncia. E é sempre assim, se algum amigo, amiga, né, familiar tem se queixar, acolha, escute essa pessoa, porque é muito difícil sair num círculo desse aí de dependência na relação de abuso, é muito difícil. Verdade. Boa noite a todos, obrigada por ter participado. Boa noite, gente. Sara, muito obrigada mais uma vez a parceria. Obrigada, Sara. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Compartilhem aí, né? Compartilhem o vídeo. Quantas pessoas sofrem sozinhas, têm vergonha de falar. Então, quando a gente divulga esse tipo de material, a gente está colaborando aí para que as pessoas possam ter essa iniciativa, né, de romper essas relações. Tá ok? Um grande abraço, gente. Boa noite. Tchau, gente. Tchauzinho.